Olá! O ano novo está a chegar e com ele aquela vontade de nos transformarmos, não é? Hoje vamos ver como uma série de textos antigos de Torá nos oferece exatamente isso, um mapa intemporal para a alma. As semanas que antecedem Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico, não são apenas uma contagem decrescente no calendário. Na verdade, elas apresentam um caminho espiritual muito bem pensado, um verdadeiro mapa para a alma, desenhado há milénios. Esta jornada tem 3 passos bem claros, retirados das leituras que culminam na porção desta semana, Ki Tavo. Então, vamos a isso. A nossa jornada começa, na verdade, algumas semanas antes, com a Parashat Re'eh. É aqui que o palco é montado para uma escolha fundamental. É o ponto de partida para qualquer transformação. E o primeiro passo é este, é entender que a vida, no fundo, nos coloca 2 caminhos à frente. O texto faz questão de destacar que temos uma capacidade única, que nem os animais nem os anjos têm, que é de poder escolher. É uma liberdade gigante, mas também uma responsabilidade enorme. E há aqui uma palavrinha que é chave, Hayom, hoje. Os rabinos insistem muito neste ponto. O único momento que existe para a mudança de verdade, para a teshuvá, para esse regresso, é agora. O amanhã é só uma promessa. A ação pertence sempre ao hoje. Ok, então a escolha foi feita. E agora? A porção seguinte, Shofatim, já vem com a próxima instrução. Como é que protegemos essa decisão? Porque não basta escolher, pois não, é preciso defender a escolha. E a instrução é bem específica. Colocar juízes e guardas nos nossos portões. Os sábios, claro, viram aqui uma metáfora poderosa. O juiz é o conhecimento, aquilo que nos guia. E o guarda? O guarda é o temor a Deus, o respeito profundo que nos impede de sair da linha. Um mostra o caminho, o outro protege-o. Mas o mais fascinante é onde esses guardas ficam. Não é num lugar abstrato, é nos nossos portões. A boca, os olhos, os ouvidos, são os nossos sentidos. Eles estão lá para nos proteger na batalha diária contra o nosso maior inimigo, o Yetzer Hará, a nossa má inclinação. E para mostrar que esta batalha não é uma brincadeira, o Talmud conta uma história. Uma história muito forte que ilustra bem a ferocidade deste conflito interno. Imaginem a cena. Rav Avraham, diante de uma tentação que parecia impossível de vencer. Ele sentiu que ia fraquejar. E o que é que ele fez? Tomou uma atitude radical. Gritou fogo. Ele preferiu passar vergonha na frente de toda a gente a falhar sozinho, em segredo. É um ato de autopreservação incrível. E quando os colegas dele ficaram tipo, nossa, que vergonha, a resposta dele foi uma lição de vida. É melhor que se envergonhem de mim neste mundo do que no mundo que vem. Ele provou ali que, mesmo sendo carne e a tentação sendo fogo, ele tinha o controle. O ponto aqui é ter a coragem de admitir a própria fraqueza para poder encontrar a verdadeira força. E tudo isto nos leva, finalmente, a Ki Tavo, o grande clímax desta preparação. Depois de escolher o caminho e de aprender a proteger-se, a pessoa está pronta. Pronta para quê? Para fazer uma ofrenda, um gesto que reflete essa vitória interior. O ritual dos Bikurim, as primícias, é uma metáfora fantástica. Traz-se a alma, que são os frutos, dentro do corpo, que é o cesto. É uma oferenda do nosso ser por completo. Não se trata apenas de agricultura, trata-se de entregar quem somos. E há aqui um detalhe genial. Os frutos tinham de ser os melhores, da mais alta qualidade. Mas o cesto, muitas vezes era um cesto simples de vime. A mensagem é clara. O nosso corpo, o nosso invólucro, pode ser humilde. O que importa de verdade é o tesouro que ele carrega. E esta ideia de oferecer o nosso melhor vai além da colheita. Chega à caridade, à tzedakah. Enquanto 1/10 é o requerido, doar até 20% do rendimento é visto como algo grandioso. É um lembrete constante de que aquilo que temos, no fim de contas, é para ser partilhado. Só que aí surge uma questão delicada. Quem podia fazer parte de tudo isto? Inicialmente, os convertidos não podiam recitar a declaração completa. Porquê? Porque os seus antepassados não tinham recebido a promessa da terra. Isto criava uma espécie de barreira espiritual. Mas, séculos depois, surge o grande Maimónides e vira o jogo. O argumento dele é revolucionário.
O que faz alguém ser descendente de Abraão não é o sangue, é a fé. Das palavras dele, quem segue os caminhos de Abraão é filho de Abraão. Ponto final. E o mais interessante é que esta ideia, que na época era super radical, de uma linhagem baseada na fé e não no sangue, tem um paralelo muito claro no pensamento do Novo Testamento. É uma ponte conceptual fascinante entre as duas tradições. Bem, e esta nossa jornada vai chegando ao fim com um lembrete bem direto. As nossas escolhas têm consequências e elas são apresentadas como uma série de bênçãos e maldições. Quando olhamos para as maldições, elas falam de perda de identidade, de não colher os frutos do próprio trabalho, de exílio. Elas descrevem uma desconexão total. Não são castigos que vêm do nada, são as consequências naturais de nos desviarmos daquele caminho escolhido lá no início. Só que, e aqui está a grande virada, estes avisos terríveis não são a palavra final. A própria existência deles já é uma prova da aliança. Pensem bem, o aviso em si já é um ato de cuidado. Porque no coração desta aliança existe uma promessa que não pode ser quebrada. A promessa de regresso, de redenção. Não importa o quão longe se vá, a porta da teshuvá, do regresso, está sempre aberta. Portanto, todo este caminho que percorremos, a escolha, a disciplina, a oferta, tudo isto é desenhado para preparar a pessoa, para que ela possa chegar diante do novo ano com clareza, com força e de coração aberto. E no final, a jornada torna-se totalmente pessoal. A pergunta volta-se para nós, enquanto nos preparamos para a nossa própria colheita. Que frutos estamos a trazer este ano?